Olá, colegas. Eu sou o Luiz Zapa, da SOJAF Paraná. Uma saudação especial a todo o oficialato federal brasileiro. No final do mês de agosto de 2019, a cidade de Gramado sediou o 12º Congresso Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, juntamente com o 2º ENOJAP, que é o Encontro Nacional dos Oficiais de Justiça Aposentados. Como de costume nos últimos anos, a SOJAF Paraná gravou todo o evento. E vamos começar com a exposição do advogado da Federação, da FENASOJAF, que falou da questão mais polêmica atualmente: VPNI, GAI e quintos incorporados. Vamos assistir. Boa tarde. É um prazer estar na Assembleia da FENASOJAF. Vou ser bem breve, é um problema talvez um pouco complexo, mas eu vou contar com a inteligência de vocês e algumas poucas palavras eu acho que serão suficientes. Bem, em algumas unidades da Federação estão sendo identificados questionamentos sobre o pagamento da VPNI derivada da incorporação das FCs que vocês recebiam antes da instituição da GAI. Todos ou quase todos os oficiais de justiça antes de 2006 recebiam uma função, geralmente uma FC5 ou menor, dependendo do local e do ramo da justiça, pelo exercício das atribuições próprias do cargo. E assim foi por muito tempo. E o exercício dessas funções, até 1998 ou até 2001, a depender do governo ou dos servidores, o exercício dessas funções era incorporável à remuneração e também aos proventos de aposentadoria. Aquilo que comumente se chamou quintos, né? Incorporação de quintos. Para cada ano do exercício de uma dessas funções, se incorporava 1/5 da retribuição da função à remuneração. De tal modo que, por exemplo, o exercício de 3 anos da função acarretava a incorporação de 3/5 do valor, tanto a remuneração quanto a aposentadoria. Assim era para todas as funções, não só as típicas dos oficiais, mas para todas as funções por comando da 8.112, exatamente o artigo 62. Bem, o problema da incorporação dos quintos, ele é um problema geral. Se incorpora até 98 ou se incorpora até 2001. Essa é a grande discussão que se tem travado perante o Judiciário, pelo menos desde o ano 2002, quando a medida provisória 22/25 extinguiu a possibilidade de incorporação. Então, o problema da incorporação não é típico dos oficiais, é geral. E se imaginava que a discussão do que vocês, ou de alguns de vocês, incorporaram a este título, se resumia à discussão geral. Se a incorporação poderia ir além de 98. É uma discussão que está acontecendo hoje no recurso extraordinário 638-115, relatoria do ministro Gilmar Mendes, e muitos devem estar informados sobre isso. Imaginava-se que a discussão era só essa, mas não. Por conta de alguns questionamentos, algumas aposentadorias foram ao TCU para registro, e o TCU inicialmente questionou a ocorrência no mesmo provento, esse sobre registro, da GAI, junto com a VPNI, porque essas parcelas incorporadas de quinto, em 2001, passaram a se chamar VPNI. E o TCU questionou, no primeiro momento, que seriam bis in idem, que as duas verbas estariam retribuindo pela atividade externa que vocês desempenham. No primeiro momento foi esse questionamento, mas depois o questionamento foi maior. O questionamento diz respeito à própria VPNI, independente ou não da GAI. Quer dizer o quê? O TCU questiona a incorporação em si, porquanto o artigo 62 da 8.112, no momento em que ele vigorou, determinava a incorporação
da retribuição decorrente do exercício de direção, chefia ou assessoramento. E a FC que os oficiais recebiam não derivava nem de direção, nem de chefia, nem de assessoramento. Derivava exclusivamente do desempenho das atribuições do cargo efetivo. Então o TCU passou a questionar isso. Algumas aposentadorias foram registradas, mas com a parcela incorporada excluída da aposentadoria, especialmente no Rio de Janeiro. O nosso escritório, que também atende o sindicato lá no Rio, impetrou o mandado de segurança supremo e obtivemos liminares dos relatores de decisões monocráticas impedindo o intento do TCU em mantendo as aposentadorias como os órgãos administrativos. A administração do TRF da segunda região no Rio, vendo que atos de aposentadoria seus foram questionados pelo TCU, acabou ampliando a discussão para outros oficiais, inclusive da ativa, que não estavam sendo questionados no TCU. Lá também o sindicato questionou esse ato, obteve uma liminar em segundo grau na Justiça Federal da segunda região e sustou o intento da administração do TRF. No entanto, perante o Supremo, os ministros que antes nos deram as liminares voltaram atrás e admitiram vigor às decisões administrativas lá do TCU. E a coisa se espalhou. Hoje vários órgãos estão sendo questionados pelo TCU e estão questionando os beneficiários para se manifestar sobre isso. Inclusive na discussão e nos casos que estamos vendo, notamos que, além das discussões de mérito, hoje notamos que há uma ofensa ao devido processo legal. Porque o TCU está dando uma ordem para a administração cumprir e os oficiais de justiça estão sendo notificados a se manifestar só depois dessa ordem já estar em vigor. O direito ao contraditório para a defesa exige mais do que isso, né? Exige que a manifestação do interessado em proteger a sua remuneração dos seus proventos aconteça antes da decisão. E há uma inversão aí, nesse jogo entre TCU e administração, vocês estão ficando para serem ouvidos posteriormente. A federação em si não tem legitimidade para discutir estes atos, né? Ou porque são atos individuais de registro de aposentadoria, ou porque são atos locais das administrações, inspirados ou obrigados pelo TCU. A legitimidade é das associações e, obviamente, também das pessoas afetadas. O que a federação tem feito, desde o primeiro momento, e inclusive agora, é tentar esclarecer a categoria e articular uma atuação para a defesa tanto das aposentadorias quanto das remunerações dos ativos, contra esse intento do TCU, principalmente. Mas a defesa mesmo se dará pelas associações. E a federação está tentando organizar esse combate, sem poder ajuizar ações ou outras medidas formais. E nós estamos à disposição da direção da federação e também das associações para discutir esse assunto e temos servido como um coletador dessas informações. As informações que chegaram até nós e estamos conseguindo manter a categoria pelo menos informada para que a luta seja eficiente, né? Bem, eu acho que eu não devo falar mais do que isso, acho que o problema já está esclarecido e seguimos à disposição da direção para outros assuntos que houver necessidade. Obrigado. Isso é normal, né? Agradecer aqui a manifestação do Dr. Galim. Alguém tem alguma questão a apresentar, só, por favor? Nós só temos até 16h15, mas dá para esgotar algumas dúvidas que eventualmente surgem. Não há nenhuma decisão definitiva favorável, ao contrário, que nós temos são decisões favoráveis no Supremo que foram revogadas, mas os processos ainda não concluíram
As turmas ainda têm que decidir, só os relatores decidiram no primeiro momento em nosso favor, mas depois voltaram atrás. Mas os processos vão para as turmas do Supremo, e ainda não há manifestação das turmas. Mesmo acontece lá no PRF da segunda região. Nós temos decisão de primeiro grau desfavorável, mas decisão monocrática liminar do segundo grau favorável. E é essa que está impedindo hoje o desconto lá na perda da parcela para os servidores da segunda região. Mas também vai para as turmas lá na segunda região e, obviamente, quem perder, ou nós ou a União, vai continuar recorrendo e levar isso para os tribunais superiores. Então não há nada definitivo ainda sobre isso. O colega Gerson. Pelo que eu entendi da exposição, isso ainda é um procedimento administrativo, né, por parte do TCU. Há um lastro legal, houve uma alteração legislativa para fundamentar isso, ou é a mera interpretação do técnica, uma manifestação técnica do TCU? Isso que eu gostaria de saber. E depois, na notícia que me chegou, foi aventado que o servidor atingido teria que optar. No caso, eu questiono a partir do seguinte entendimento: se é uma decisão administrativa, por que eu tenho que optar? Se foi da iniciativa da administração, a administração, se ela está legitimada, ela que faça o procedimento sem a minha manifestação. Não vejo razão, porque eu não fiz a opção anteriormente. Então não há razão para me devolver nesse movimento uma manifestação de opção. Isso seria uma decisão unilateral da administração. Pelo menos esse previamente o meu entendimento. Obrigado. Não houve nenhuma mudança legislativa que tenha acarretado essas decisões. A decisão do TCU é por uma mudança do entendimento do que vinha se fazendo até então. A administração, como os atos são administrativos, pelo menos, né, os de aposentadoria que chegaram ao TCU, nós acreditamos que a administração, antes de vocês, deveria fazer a defesa do ato dela. Como diz o Gerson, o ato é dela. Então, a administração deveria se defender perante o TCU. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Porque o administrador está sujeito à multa do TCU, então, no primeiro grito do TCU, ele vai entregar a vocês as férias, o administrador. Sobre a opção, assim, em alguns locais ainda está se falando em opção. Porque a opção, a necessidade que vocês deveriam ter, segundo a administração, de optar, deriva de que as duas parcelas teriam a mesma natureza, GAI e VPNI, então não haveria um vizinho no pagamento. Então vocês poderiam optar. Mas uma segunda leitura da suposta ilegalidade diz que a própria incorporação e a VPNI são ilegais. Então não há opção. Tem que excluir a VPNI independentemente de receber ou não a GAI. Então o cenário ainda não está... No primeiro momento se falava só em opção, agora não se fala só em opção, se fala em excluir a VPNI independentemente de você optar por ela, de perder a GAI, por exemplo. A VPNI não seria devida, não seria incorporável, porque vocês receberam as FCs em decorrência do desempenho do cargo efetivo, e não de direção, chefia ou assessoramento, que é o que autoriza a incorporação, segundo o juiz. Veja bem, doutor, uma questão sui generis está ocorrendo em alguns tribunais, onde os servidores estão sendo notificados para tomar ciência de que tal parcela que ele está percebendo, ela está sendo questionada. Ou seja, aquele princípio da boa-fé, onde o servidor que recebe verbas pretéritas de boa-fé não paga todo esse volume percebido, caso ele perca, né? Mas a partir do momento que ele assina esse documento, tomando ciência que a regra está sendo questionada, se daqui a 1 ano ou 2 disserem que realmente foi ilegal, com medo de consciência, essa presunção da boa-fé não fica
obscurecida, ou o senhor acha que ele vai ter que devolver esses 12 meses a partir da assinatura desse termozinho? Até agora ninguém questionou a reposição, né? Se questiona a cessação do pagamento a partir de alguma decisão de alguma autoridade. Exatamente, assim, não me parece, primeiro respondendo a tua pergunta, não me parece que o simples tomar ciência do questionamento transforma a tua boa fé em má fé. Né? Tu está de má fé agora porque tu tomou conhecimento? Não. Né? Tomou conhecimento e não exigiu suspensão do pagamento? Também não, porque tu continua acreditando que a decisão que a administração tomou há muito tempo, porque essas decisões administrativas de incorporar as parcelas, elas são pelo menos anteriores a setembro de 2001. Porque depois de setembro de 2001, ninguém duvida que essas parcelas não se incorporam mais. Então, o último momento que a FC incorporou foi setembro de 2001. Então, nós temos aí 18 anos, vamos fazer, né? Agora há pouco. E bastam 5 anos, segundo o artigo 54 da Lei 9784, para decair o direito da administração a anular um ato que te beneficia. Isso é lei desde 99. Ora, se um ato de incorporação da VPI aconteceu em setembro de 2001, é óbvio que houve a decadência. E a discussão de má-fé ou boa-fé, eu acho que não vai sequer se pôr, porque essa diz respeito ao dever de repor, né? E ninguém está questionando a má-fé, a boa-fé de vocês, e ninguém está exigindo reposição. Eu acho que isso não vai chegar nesse termo. A discussão grande é se mantém ou não o pagamento a partir de alguma decisão administrativa. Isso é uma tentativa de simular o atendimento ao devido processo legal. Não, o servidor tomou ciência. O devido processo legal é o direito de tomar ciência, o direito de se manifestar e há o direito de ter os seus argumentos considerados. Então, eles estão simulando um devido processo legal, porque estão lhe dando ciência, para você não vir reclamar que foi violado o teu direito contraditório em plano de defesa. Só que foi. À medida que a decisão foi tomada antes, a ciência póstuma não resolve o direito de ter os seus argumentos considerados. Porque o que tu falar agora para a administração, em decorrência da tua ciência, não importa. O TCU já decidiu. Não é? E pelo artigo 71 da Constituição, o administrador tem que cumprir o que o TCU decidiu e ponto, acabou. Então nós temos que, assim, eu estou falando isso de modo geral, porque eu sei que há peculiaridades nas notificações de todo tipo. Sei, inclusive, de pessoas que exerceram nomeadas alguma função. Não é dessa que se questiona, mas essa seria inquestionável. Porque alguém foi nomeado para alguma função em algum momento anterior a 2001 para um gabinete e incorporou essa função, essa incorporou e não há dúvida sobre ela. Mas, inclusive, essas pessoas estão no mesmo barco, porque são oficiais de justiça. E se crê, nesse movimento meio caótico, se crê que essas incorporações devidas também são indevidas. Na realidade, eu queria falar exatamente da decadência. Se a incorporação foi de 98 a 2001, ninguém questionou essa questão dos químicos não terem natureza de função comissionada. E depois a GAI foi incorporada em 2006. Então, eventualmente, esse bis in idem que eles alegam aí, receber a GAI e C5 seria receber a mesma coisa 2 vezes. Não haveria também uma decadência para ter se alegado isso? Chegar em 2019 e pensar nisso? Próximo é o Hélio. Jean, lembro-me que antes da FC havia a denominação de representação de gabinete. Depois veio a FC. E parece que a tentativa do técnico que elaborou esse assunto, ele esquece a origem lá atrás. E se a representação de gabinete não era função comissionada, e nós a recebemos também por longo tempo,
até que foi criada a FC, e se a FC, o oficial, não preenche os requisitos que seria para a destinação de FC, que é aquele assessoramento, aquela coisa, o pagamento não foi feito à época com o título de FC, mas a veracidade do pagamento não era para uma atividade de trabalho e não para atividade externa, que não era discutido isso ainda na época. O próximo é o... deixa eu passar aqui para o Tobias e depois a Rosana. Aí nós fechamos para poder fazer um intervalo, tá? Já passei. Meu nome é Tobias Luiz, eu sou vice-presidente da SOJAP Rio de Janeiro. E o problema que estamos enfrentando hoje em razão da VPNI, nós já enfrentamos no Rio de Janeiro em 1997, quando pleiteávamos passar a nossa gratificação de gabinete de 3 para 5. O procurador do trabalho, quando fomos falar com ele, disse: olha, vocês não têm direito a isso, vocês não exercem direção, chefia e nem assessoramento. E nós dissemos a ele: mas exercemos atividade de natureza especial. Principalmente porque, doutor, nós não somos mais oficiais de justiça. O cargo de oficial de justiça desapareceu em 24 de dezembro de 1996, quando foi sancionado o PS1. E em todos os editais para preenchimento desse cargo vem dito: analista judiciário com a especialização de executante de mandato. Ora, tem o cargo de analista da área de direito, cargo de analista na área burocrática. O único analista que tem uma especialização é o analista executante de mandatos. E isso é reconhecido também por todos os provimentos, todas as resoluções, tudo que sai dos tribunais em relação a nós. Sai sendo analista judiciário com a especialidade de executante de mandatos. E com essa argumentação, doutor, nós conseguimos ultrapassar as restrições lá no Rio de Janeiro, tanto perante o procurador da Justiça do Trabalho, como também argumentando com todos os desembargadores que, ao final, por unanimidade, reconheceram o nosso direito e passaram a nossa FC de 03 a 05. Obrigado, Tobias. Passa para a Rosana, por favor. Bem, gerente, nós temos meus colegas aqui que já são aposentados, o Renan Jaque está aí, né? Tem alguma questão que eu gostaria de saber sobre o prazo, o tempo que eu estou aposentada ou não, qual é a influência, se perco ou não perco, essa questão do já aposentado, tá? Obrigado. Bom, então terminamos aqui as intervenções e vamos pedir para o doutor fazer uma resposta no bloco. É bom ouvir, sempre surgem ideias importantes. O histórico da incorporação da representação do gabinete, depois em 96 transformado em FC, pode nos ajudar com argumentos para mostrar que ou que era uma parcela decorrente da natureza especial do caso. Porque, assim, efetivamente, nomeações não aconteceram, né? Então, nós temos que achar uma justificativa para a incorporação das parcelas, porque não houve a nomeação. Então, o histórico da luta de vocês, lá naquela época, aí está a razão do ato administrativo hoje questionado. É importante vir à tona isso, porque aí são os fundamentos jurídicos mais remotos e difuntos.
Fora os argumentos de segundo nível que a gente tem colocado em cima, como decadência, e por aí vai. Tem muitos aspectos ainda do mérito que podem ser revelados. Por exemplo, a própria discussão do bis in idem, né? A VPNI era um pagamento para o exercício antes de 2001. A GAE é um pagamento para o exercício atual da atividade. Então, é bom que isso tudo venha à tona. Sobre o tempo para os aposentados, é importantíssimo. Por quê? Segundo a jurisprudência suprema, o ato de aposentadoria ele é um ato complexo, feito em dois momentos. Primeiro, quando a administração concede a aposentadoria e ele se perfectibiliza. No segundo ato, no segundo momento, quando o TCU registra a aposentadoria. E, portanto, o direito da administração de questionar o ato de aposentadoria decai 5 anos depois de perfectibilizado o ato de aposentadoria. Ou seja, se você está aposentado há mais de 5 anos, ainda há tempo da administração questionar o ato, se não se passaram 5 anos do registro. Isso é um problema. Então, o tempo é mais ou menos esse, né? Para os aposentados, para discutir a alteração do ato de aposentadoria. Mas a decadência que nós invocamos, ela é de uma outra natureza, sobre um outro ato. É sobre um ato de incorporação ao seu patrimônio jurídico. Seja esse patrimônio jurídico remuneração, seja ele provento. Nós estamos dizendo que o teu direito de receber a VPNI não foi constituído na aposentadoria. Ali na aposentadoria o TCU percebeu, mas o teu direito ele se constituiu bem antes. Então nós estamos discutindo que a administração não pode mais, por conta da decadência, se imiscuir e querer arrancar do seu patrimônio jurídico a VPNI constituída há mais de 18 anos, pelo menos. Pelo menos, porque pode ser bem antes. Sim. Tem a possibilidade da discussão da ordem judicial individual que alguém tem que incorporar a VPNI. Ótimo, melhor ainda. Mas tem ainda decisões coletivas, por exemplo, estou vendo a Lúcia aqui na frente, e vocês já me lembram do Citraim. O Citraim, por exemplo, tem uma decisão coletiva dizendo que os quintos são incorporados até 2001. Então tem uma ordem judicial mandando incorporar. Talvez aí também a gente consiga obter um argumento da prevalência da coisa julgada. Porque muitos desses oficiais não só têm essa decisão abstrata, mas eles estão cobrando o passivo de quintos, judicialmente, as execuções judiciais sobre isso. Quer dizer, o juiz deu 2 ordens, 2 sentenças sobre a coisa, para a entidade e para a pessoa. Então, surgem muitas defesas, né? Bom, pessoal, nós vamos agradecer então a presença.